minha frente aqui está um douto amigo, doutor Rafael, que vem trazendo sempre muitas novidades para a gente. Doutor Rafael, é um prazer inenarrável tê-lo mais uma vez aqui na mesa do Doutor Face Podcast. Boa tarde, pessoal. O prazer é todo meu. Entendeu? Muito obrigado aí. Mais uma vez. Nada, eu que tenho que te agradecer por emprestar seu conhecimento mais uma vez aqui com a gente nesse programa maravilhoso. E é claro que eu estou ansiosíssimo. Eu tenho muitos motivos para estar ansioso hoje. Vamos lá. Mas um dos motivos é saber qual é o assunto que nós vamos debater hoje nessa mesa. Tá. Da série Bancários em Risco, vamos falar hoje sobre desafios invisíveis por metas inatingíveis, a pressão insustentável e suas repercussões na saúde mental do bancário. O que é as metas, o que é a pressão que o bancário sofre dia a dia, qual a repercussão disso na saúde física e mental do bancário. Hoje a discussão é sobre isso. E eu acredito que é uma... Se tem uma profissão que vive sob pressão, é o bancário, né, doutor? Sim. São principalmente os gerentes, né? Com aquelas metas milionárias, assim, para um ser humano só bater. Isso é ilegal. E às vezes até mesmo imoral. Nós vamos trazer aqui umas estatísticas, por exemplo, o grupo dos bancários, trabalhadores e trabalhadoras, representam em torno de 1% do trabalho formal no Brasil. Tá? E em torno de 24% são afastadas por doença mental. Então, 1%, 24% desse grupo de afastamento mental é desse grupo. Caramba. Por lesão à saúde mental. Então, hoje eu vou trazer algumas estatísticas, alguns números aqui, e para chamar a atenção realmente para ver o que pode ser modificado, o que pode melhorar para essa classe. É essa a intenção. 24% é um percentual alarmante, doutor. Muito alto. É alarmante mesmo. Mas isso tem uma razão, entendeu? Que são as questões das metas, as questões das cobranças, a questão das filas gigantescas, cada vez menos gente. Essa coisa da informatização, essas evoluções vieram diminuindo também o número de funcionários. E automaticamente sobrecarregando os poucos que ficaram. Entendeu? Então, vamos discutir isso aqui hoje. Vamos ver quais seriam as soluções, o que é possível. E trazer mais números. Que essas mudanças que a globalização trouxe, e também depois da pandemia, o número enorme de agências que foram fechadas, funcionários demitidos, você acredita que a demanda não diminuiu e os que ficaram foram sobrecarregados e por isso esse número cresceu? Ou sempre foram 24%, doutor? Não, isso é uma estatística desse ano, entendeu? Relacionada a esse ano. Na verdade, antes da pandemia, isso já existia uma epidemia, já existe uma epidemia de doenças nos bancos há décadas. Tem aqui obras falando em 2006 com esses estudos. Entendeu? Desde 2006, daqui a pouco nós vamos falar de quase 20 anos. Mas 24% é quase um quarto significado. Isso aí. Em cada 4 funcionários, Isso aí. É afastado por problemas relacionados à saúde mental. Relacionados à saúde mental. Então, é um número muito grande. Sim. Pô. Na semana passada falamos de lesões físicas, né? Hoje nós estamos falando de lesões à saúde mental. E qual a repercussão disso na vida dele, do trabalhador? Então, nós vamos falar de acidente de trabalho envolvendo isso, as questões ocupacionais, e a repercussão tanto para o funcionário quanto para os seus familiares. Perspectivas de carreira, tudo mais. Rebaixamento de função. Vamos falar de tudo isso. Quando uma pessoa começa a tomar uma medicação, por mais que a medicação tenha a finalidade de curar, né, ou de amenizar uma situação de criada por alguma circunstância, ela causa outra circunstância. Invariavelmente, antidepressivos causam dependência química, né, doutor? Com certeza. Ou seja, ainda há um dano advindo daquilo que deveria ser a cura daquele problema. Com certeza. Né? O ideal seria prevenir para não ter o problema, para nunca ter que consumir essa substância que muitas vezes, eu diria quase todas as vezes é viciante. Com certeza. A medicação, tudo isso, tudo tarja preta, né? Em relação a algumas pessoas. Então vamos trazer alguns números aqui, Pode dizer. Vamos Eu também lá. Posso pegar alguns números também quando você fala os seus números. Claro. Tem um dado bem interessante que eu queria trazer, mas manda ver, doutor. Existe um estudo que concluiu que em cada 4 pessoas em um grupo de 100 bancários já pensaram em suicídio. Caramba! Vamos lá. 61% afirmaram
que se sentem nervosos, tensos ou preocupados. 42% relataram que dormem mal. 37% se queixaram de dores de cabeça frequentes. 38% admitiram que é comum se sentirem tristes. 19% confirmaram que choram seguidamente. Então, isso aqui é... Eu já ouvi esses relatos por diversas vezes, tá? De gente com transtornos depressivos, de ansiedade, instalação do burnout, com choro constante, temor de voltar a trabalhar, suor constante, tremedeira, e isso hoje é o que os bancários vivem. Mas vivem por que disso? Por qual motivo dessa tensão? Trabalho excessivo, trabalho repetitivo, aquilo que a gente falou, agências lotadas, filas, reclamações de chefes, reclamações de clientes, medo de assalto, são situações constantes, e fora o sequestro. Fora o sequestro, né? Porque fora o sequestro. É muito comum, né? Não tem nenhuma profissão que atraia mais sequestro do que trabalhar em banco. Fazer qualquer coisa em banco. Certeza. Você até imagina, faxineiro. Imagina você sendo sequestrado, seus familiares, filhos, para que você seja obrigado a fazer isso ou aquilo. Então, o que acontece? Reclamações de chefe, medo de assalto, como eu falei, que fazem parte do cotidiano do trabalhador bancário. E estimulam também instalações, claro, de doenças físicas ou psicológicas. Tá? Então, vamos conversar aqui, saber o que estão fazendo, o que fazem e qual a solução para isso. Vamos tentar resolver. Entendeu? Trazer uma solução para isso. Eu peguei o dado aqui que eu queria pegar, porque eu vi recentemente que 46 milhões, aqui só confirmar, 46 milhões de empregos formais existem no Brasil. Uhum. Doutor, você falou em 1%. 1%. 1% são 4 milhões e 600 mil. São 46 milhões, 4 milhões e 600, 460 mil, melhor dizendo. 460 mil pessoas. Ou seja, são mais de 100 mil pessoas afastadas por conta de problemas da saúde mental. Isso é um dado alarmante. Demais. Muito, demais. Muito. Não é possível que... O Brasil todo, isso mesmo que você falou. 450, 460 mil bancários no Brasil todo. É o que existe hoje. É exatamente esse número. Caramba, cara, é chocante isso. Você pode conversar, se você for conversar com um bancário, ele vai passar para você alguma coisa que ele não dorme direito. Ele se sente nervoso, ele acha que não vai conseguir cumprir a meta. Qual a repercussão disso? Pô, não vou cumprir a meta, posso ser demitido? Será que eu não vou alcançar meu objetivo? Será que eu não vou ascender na carreira, não vou subir? Ou vou ficar aqui ou vou ser rebaixado? Se eu falar que eu estou doente, será que eu não vou ser prejudicado? Eu não vou prejudicar o ranking da agência em relação a bater as metas? Então, é uma pressão fora do normal, entendeu? Então, isso tudo tem que ser discutido, tem que ser posto em pauta. E mais, o artigo, se não me engano, 196 da Constituição Federal nossa, fala em relação à saúde. E o Estado é obrigado a regular isso. Nós estamos falando de doenças ocupacionais, doenças incapacitantes, e que colocam esses chefes de família, esses guerreiros aí, para escanteio. Entendeu? Essas doenças são doenças incapacitantes. Existem doenças que ela pode iniciar e se curar rápido, conforme for, mas conforme o andar da carruagem, se não for afastado, não for cuidado, ela pode se tornar uma forma incapacitante permanente. Então, nós estamos falando de retirar essas pessoas do mercado de trabalho. E o dano disso tudo, até mesmo ao erário público, é claro que os bancários pagam sua própria previdência, tá certo, né? Mas a gente conta com o dinheiro da maioria dos trabalhadores para poder sustentar uma minoria de trabalhadores afastados. Quando a gente tem um número gigantesco de pessoas vivendo, né, da Previdência, sim, a gente tem... Não que a Previdência esteja quebrada, que ela não está, mas a gente tem um número muito grande de pessoas, o que prejudica um pouco o cálculo da coisa. A gente fica vivendo reformas e reformas e reformas. Talvez seja porque a gente não faz nada preventivamente para evitar que a Previdência seja onerada por essa quantidade tão grande de trabalhadores afastados. Com certeza, com certeza. Isso aí, tanto a repercussão quanto em relação à Previdência, tem repercussão na economia em geral. E, muitas das vezes, e outra coisa, o funcionário, quando ele é afastado, ele recebe uma quantia um pouco menor do que aquela que ele estava recebendo na ativa.
Entendeu? Então a repercussão é gigantesca. E fora a questão da aposentadoria. Né? Direta e indireta, né? Porque Com não certeza. só para o sustento dele, mas também para tudo que ele faria movimentar com o dinheiro que ele recebe a mais, né? É bem por aí. É bem por aí. Vamos imaginar aqui. É uma agência com 20 pessoas. Tem 20 pessoas. Para que ela funcione de direito. Você chega, só tem 10. Só tem 12. Aqueles 12, o que eles estão fazendo? Me mandaram a foto um dia desse de uma agência. É inacreditável. Parece uma feira. Parece uma feira livre. E como é que sobrevive ali dentro? Aí fica a pessoa ajudando ali, ou que a pessoa que está trabalhando ajudando no caixa, nos caixas eletrônicos, né, antes de passar na porta giratória, onde fica o segurança, entre a porta de entrada do banco e a porta giratória, tem os caixas eletrônicos. E lotado de gente, 2, 3 pessoas sobre aquilo, todo mundo reclamando na sua cabeça. E ainda já me relataram, inclusive, que ficam olhando para trás com medo de assalto. Tem medo de assalto. Então, olha a pressão na cabeça da pessoa. Eu teria medo até da violência, porque às vezes a pessoa está com um problema. Quando a gente está falando de dinheiro, a gente está sempre falando de problema. Sim. Ninguém quer mexer com o dinheiro se não está com problema. Sim. A pessoa chega lá para pegar o dinheiro, já está estressada, já está nervosa, a agência não funciona. Quem é que está com um colete da agência bancária? É aquele camarada ali que vai sofrer uma violência. Seja ela física, seja ela verbal, aquela pessoa vai sofrer uma violência. E toda vez que a gente sofre uma violência, a gente não esquece. Com certeza que não. É marcante. Com certeza. É marcante. Aí vem a questão dos transtornos por estresse, pós-traumático, aquela coisa toda. As minhas primeiras lembranças, olha, eu não sou bancário, as minhas primeiras lembranças da minha vida, você fala assim, Gustavo, qual é a sua primeira lembrança? Com certeza de um momento que eu apanhei do meu avô, por exemplo. Uhum. Aí qual a sua segunda lembrança? Uma surra braba que minha mãe me deu, que Deus a tenha, que minha mãe me deu. Não é marcante quando a gente toma uma coça? Com certeza. Imagina tomar uma coça de uma pessoa que a gente nem ama, que a gente nem conhece, que a gente nem... Com certeza. Não estou validando que as pessoas que amam a gente podem bater na gente não, tá? Pelo amor de Deus, gente. É um absurdo, ninguém tem que bater em ninguém. Nunca bati nos meus filhos. Assim, mas o fato é que é um pouco... se já marca tanto quando é alguém que tem tanto saldo positivo com a gente, imagina uma pessoa que você nem conhece, que a única lembrança que você tem daquela pessoa é uma agressão, é uma violência, né? Se um assalto marca, te traumatiza, uma violência num ambiente público também traumatiza muito. A questão toda além disso tudo que você falou, eu entendo que a questão da emissão da CAT, da comunicação de acidente de trabalho, deve existir. Apesar que eu vi uma decisão essa semana de um dos nossos tribunais falando que a comunicação de acidente de trabalho só deve ser emitida quando a pessoa sofre acidente de trabalho, certo? Quando há incapacidade imediata. Mas há uma incapacidade imediata, doutor? Eu discordo totalmente desse julgamento. Também discordo. Eu discordo totalmente do julgamento. É totalmente indo contrário à saúde e ao bem-estar dos trabalhadores. Ou seja, quem sofreu um assalto hoje ou sofreu um sequestro hoje, a sua incapacidade não se verifica naquele momento, mas pode se verificar daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 2 anos, 5 anos, 10 anos, quiçá. A pessoa pode chegar amanhã, ela pode hoje falar que está tudo bem, e amanhã, quando ela for entrar na agência, ter um ataque de pânico e não conseguir Justamente. entrar. E por que não pode emitir a CAT? Falar aqui, eu não consigo entrar. Eu tenho casos de clientes que já chegaram, o seu gerente administrativo, e perguntaram, cadê a emissão da minha CAT? Não, você não está incapaz. Como não estou incapaz? Houve um assalto. Eu não estou incapaz hoje, mas posso estar amanhã. Ou depois de amanhã. E o acidente de trabalho, ele pode gerar consequências que evoluem, até Com mesmo certeza. fisicamente. Com certeza. Você pode levar uma pancada hoje e amanhã você está se sentindo bem, mas está com dor. Não está incapaz, mas está com dor. Sim. Depois de amanhã a dor evolui, você descobre que quebrou a costela. Exatamente isso. Então, o que acontece? Diante desses tipos de julgamento, a gente tem que começar a repensar na instrução e a informação que a gente vai levar para o pessoal de casa, que passa por isso. Entendeu? Porque se hoje o bancário que sofre um assalto na agência, ele não é assaltado diretamente, ele é indiretamente, ele se esconde atrás de uma pilastra. Ele não pode emitir uma CAT para ele por causa daquilo. O que nós devemos fazer então? Vamos pensar. Vamos buscar ajuda médica? Saindo dali, o banco deve fornecer. Ajuda médica, testemunhas dos próprios colegas, futuramente se houver realmente um agravo em razão desse assalto, desse episódio.
os clientes que foram assaltados registraram a ocorrência junto à delegacia, vamos buscar essa ocorrência também, para que você esteja documentado futuramente, caso você precise a vir a se afastar. Porque você chegar 2 anos, 3 anos depois, junto ao perito do INSS, no afastamento por incapacidade temporária, você não tem uma CAT, você não tem um documento que comprove que você passou por aquele episódio. Aí o perito do INSS vai achar que você pode ter outros fatores que justifiquem aquela incapacidade. E não relação direta com o assalto que você sofreu 2 meses, a 6 meses ou 10 anos atrás. Então, ou seja, e aí, estão desprotegidos nesse sentido. Quando a pessoa se recusa a fazer, a única solução realmente é procurar advogado. Ela se recusa, existem outras formas de demissão da CAT, que você está falando da comunicação de licença de trabalho. Pode ser através do seu próprio médico particular ou através do sindicato da categoria. Entendeu? A questão toda é o peso hoje. O INSS está colocando na mesma balança a CAT emitida pelo empregador do que a CAT emitida pelo seu médico ou pelo sindicato? Duvido. Duvido também. Para mim a resposta é não. A CAT emitida pelo empregador, na minha opinião, tem muito mais peso que as outras. Não deveria ter. Inclusive, quando nós conversamos isso aqui no outro episódio, sobre as subnotificações. Esses números que nós estamos falando, você coloca na balança subnotificações, tá? Ou seja, que não são emitidas as CATs de forma correta, como deveriam ser. Então vamos imaginar... Às vezes a pessoa até tem uma cultura, né, de que, não, eu sou forte, eu sou firme, eu não tenho... Isso é frescura e tal, mimimi, não tem mimimi. Que psicólogo que... Não tem mimimi. Meu psicólogo é cerveja. Eu fico abismado com as pessoas que ficam emprestando conhecimento na internet, né, gerando... pegando a opinião deles e colocando como verdade, né? Assim, o que a gente tem que levar como verdade são os fatos e as leis. Isso aí. É isso que a gente tem como verdade hoje. Então, a tua opinião, muitas vezes, ela tem que ficar, digamos assim, mais oculta, né? Para que os fatos e as verdades possam vir à tona, né? É muito difícil argumentar contra os fatos. Não vou dizer que não existe argumento, mas é muito difícil argumentar contra os fatos. E é um fato que realmente esse cenário é um cenário invisível e perigoso, dado o tamanho dele, né? O espaço amostral é muito grande. Nós estamos falando de epidemia. Nós estamos falando de epidemia de doença. O burnout, obviamente, está dentro desse... O burnout está dentro disso. Quadro depressivo, de transtorno, de estresse pós-traumático, aquela coisa toda. Tudo está dentro desse quadro. Ansiedade. Acabei de relatar aqui o número que não dorme. A pessoa sai do trabalho, sai do meu trabalho, fico ligado em relação, preocupado com uma coisinha ou outra. Eles não, eles estão preocupados no dia seguinte em relação a bater a meta. Bateu a meta naquele mês, no dia seguinte outro mês. Aí vem meta dobrada, não tem controle, não sabemos como é aleatório. Como que temos que tentar normatizar, criar regras e normas para esse tipo de situação. Porque nós vamos entrar na questão dos riscos psicossociais, ocupacionais. Quais esses riscos, como eu acabei de falar? Isso gera lesão. Eu quero ver um médico do trabalho de um banco informar lá que existe risco psicossocial relacionado a estresse, relacionado a esses fatores. Eu nunca vi. Então a gente tem que ampliar essa voz para que isso aconteça. E outra coisa, já que a legislação atual não está sendo utilizada de forma igualitária, equilibrada, no que diz respeito a quem vai emitir a comunicação de acidente de trabalho, qual o peso disso, vamos alterar a legislação. Vamos chegar no legislador, olha só, a sociedade está em evolução. Legislação é essa que nós estamos falando de 90 e tal. Vamos melhorar isso, vamos acertar isso aqui de acordo com a realidade hoje. Entendeu? Vamos colocar, já que todos podem emitir a comunicação de acidente de trabalho, eu não queria nem ficar falando muito sobre isso, vamos falar no outro programa sobre subnotificação. Vamos legislar para que diga que são todas iguais. Tem o mesmo peso. Entendeu? Eu já vi perito na justiça falando, não, mas a comunicação de acidente de trabalho foi emitida pelo sindicato. Dane-se, ninguém pediu a opinião dele. De quem é a emissão da CAT, só quero saber se tem CAT ou não. A opinião dele não importa. Isso importa para o juiz. Ele não. Ele só tem que dizer o que... Se pensar bem, né? O empregador
não emitir a CAT acaba desprotegendo o próprio empregador. Né? Porque se ele emite a CAT, ele tem ali, já começa pelo princípio da boa-fé. Porque ele emitiu a CAT, né? É o que nós esperamos que realmente as pessoas ajam, né? E as empresas também, de boa fé. Mas muitos não fazem. E não fazem e prejudicam o seu funcionário. Por que o fazem? Porque quando você comunica o acidente de trabalho, a facilidade dele conseguir um benefício de ordem acidentária por acidente de trabalho é muito maior. E o que vai gerar isso? Isso vai gerar a questão da estabilidade provisória, depósito de FGTS. Tem uma pessoa doente, ela pode ter que ser readaptada naquele espaço. O INSS vai perguntar se ela pode ser readaptada ou não. Nós conversamos, inclusive, falando daquela coisa de é melhor prevenir para não reabilitar. É verdade. Verdade. Mas só que nós estamos falando que funcionários são números. Às vezes você tem uma escada ali que já impossibilita. Tua porta é numa escada. Pronto, já acabou. Já não tem reabilitação certa. Porque é isso, vai ter que ficar em casa porque até você ter um espaço que não tem que subir escada, porque ele não pode subir escada, está reabilitado. Exatamente isso. Mas também não estão preocupados em arrumar outro jeito de fazer, para que ele volte a trabalhar. Porque está no sistema, o sistema previdenciário paga. Isso aí. Então, mas aí é o que eu falei, vai onerando o erário público infinitamente. Com certeza. Não tem como, sempre tem uma hora que quebra. Com certeza. Aí, por isso que existem saídas na legislação que fala que em caso de acidente de trabalho por culpa do empregador, o INSS pode entrar com ação contra esse empregador, pleiteando tudo que ele pagou. Todo aquele benefício que ele pagou de auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, o auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez, até mesmo, ele pode cobrar diretamente do empregador. Então vai pagar duas vezes, que nós falamos, pagar duas indenizações. Eu quero ver fazer diante de tantos casos. Não tem número suficiente para isso. Então temos que realmente alcançar essa coisa de mudança legislativa para melhor proteção desse grupo. Inclusive que a nossa própria CLT tem um tratamento especial a essa categoria de 6 horas diárias de trabalho. Tá? 6 horas. Por quê? Mas será que isso é respeitado? Não. Eu já vi agência que eu chego na agência e todo mundo é gerente. Tem um gerente limpando o chão, com todo respeito a quem limpa o chão, uma função muito importante, mas não é do gerente. Tem um gerente virando o galão de água, tem um gerente abrindo conta, tem um gerente aí, se você é gerente, eu sou gerente de contas, eu sou gerente de ASG, eu sou gerente de relacionamentos, eu sou gerente de telefonia, o cara é um gerente de telemarketing, Ele tá com um telefone aqui, um negócio, mas é todo mundo gerente por quê? Que é para não pagar hora extra, que é para botar o cara para trabalhar produtividade. Exatamente isso. Muitas vezes até contratar o cara como PJ, acontece no bancário também? Não pode, né? Não, isso não. É porque você sabe que hoje em dia estão contratando gerente nas empresas com contrato de PJ, né? Bota todo mundo como funcionário e o gerente bota para ser um prestador de serviço. Entendi. Já ouviu essa? Não. Em relação a outras empresas, não. Aí a gente vai com um outro episódio. Com certeza. Episódio. Mas o que que acontece? Você acabou de falar. O gerente ele tem uma fidúcia especial. É um cargo de chefia para ele poder sair da carga horária de 6 horas. E muitas das vezes é uma forma fraudulenta de contratação, para justamente não pagar as horas extras. A questão que tudo... Não deveria ter, cada gerente não deveria ter um mínimo de subordinados? Eu entendo que sim, mas alguns não têm. Mas não existe essa regra. Não, existe a regra de acordo com cada banco, de acordo com a questão de plano de carreira de cada banco. A questão toda é a seguinte, o ponto não é esse, na minha opinião. O ponto é, ele trabalha 8, 9, 10 horas por dia. E deveria trabalhar, muitas vezes, 6. Tudo bem que não vai receber comissão por isso. Mas só que a exposição ao risco ocupacional, psicossocial, por exemplo, estamos falando de psiquiatria, ou psicologicamente falando, o psique daquele trabalhador aumenta de forma absurda. Aumenta de forma absurda. Porque, como eu falei agora, eu vi na agência um dia desse uma filmagem que você não acredita, cara. Gente pra caramba. O cliente agarrado, bobear a porta, ou ele nas costas do cliente, tão cheia, com 3 funcionários, 2 ajudando. Meu Deus. Desesperador. Imagina todo mundo reclamando na sua cabeça, falando, xingando, falando um monte de besteira na sua cabeça. Quem aguenta?
Outra coisa, segunda, sexta é isso. Então, ou seja, temos que arrumar jeito de melhorar essa situação. Alguém tem que falar. Eu estou aqui para ampliar essa voz do pessoal. Eu ia falar isso. Eu acho que o senhor é uma excelente voz do bancário. Aliás, queria parabenizar, inclusive, pelo teu trabalho, doutor. O senhor tem sido um porta-voz, né, desses trabalhadores que são um número muito grande, que, obviamente, pelos números que você trouxe, estão precisando de ajuda urgente. Com certeza. Né? Com certeza. E que não podem ser ignorados. Cara, é abusivo. Com certeza. Temos que ter mudança legislativa. De proteção. Esse formato, cara. Não adianta, quando eu vejo a audiência pública discutindo algumas questões, eu quero solução. Quero ver solução. Tá? Falar e não sei o que é mole. Eu quero solução. Quero que o legislativo realmente chegue nele para que ele altere de forma melhor possível para a vida desse pessoal. E para que os novos, os que estão entrando agora, os recentes, não fiquem doentes. Não fiquem doentes. Porque ou se melhora essa regra em relação a metas, em relação a esse tipo de pressão, um tipo de controle sobre isso, ou nós vamos ver adoecimentos infinitos. Eu estou falando em adoecimentos infinitos. Hoje é a primeira gravação de um orgulhosíssimo, uma realização orgulhosa, né, que é o Caso dos Descasos. Queria te perguntar como é que você está se sentindo com relação a isso. Vamos lá, é um desafio. É um desafio, mas me sinto feliz, porque eu vou ter a voz ampliada, com a ajuda de vocês, sua, da produção, para que chegue o máximo possível de pessoas, de trabalhadores e trabalhadoras que realmente precisam de ajuda. Entendeu? Vamos dar nosso recado. Eu falo com aquela câmera, você fala com aquela lá. Vamos lá. Só para explicar legal. Caso Descasos vai ser gravado hoje com o Dr. Rafael Fernandes. É um programa para ajudar as pessoas que são vítimas dos acidentes do trabalho, que têm problemas diretamente com os seus empregadores e que passam por situações extenuantes, desgastantes, estressantes. O que mais antes, doutor? Tudo antes. Incapacitantes. É um programa para falar dos seus direitos, uma comunicação direta e objetiva, que vai ao ar na Rede TV, não é, doutor? Na Rede TV Brasília, e vamos passar no YouTube, no canal também. Então, depois a gente vai passar tudo isso. Para você ver como é importante dar voz aos profissionais que têm coragem, né? Eu queria trazer para vocês, inclusive, assim, eu acho que é fundamental. Acho que coragem é uma palavra que define o senhor, doutor. Obrigado. E coragem é uma palavra que define a criação desse programa. Caso Descasos não pode nunca deixar de existir. Nós já vivemos uma era em que o entretenimento é o TikTok, é a dancinha, é falar mal dos outros, é falar bobagem, é falar a tua opinião como se fosse a verdade. Estamos precisando de programas que trazem a verdade para o público. E o Caso Descasos está começando na Rede TV de Brasília, mas muito provavelmente vai estar na Rede TV de todas as TVs do Brasil e já vai estar no Brasil inteiro e no mundo inteiro pelo YouTube, né, doutor? Isso aí. A ideia é exatamente essa, e que a gente possa levar informações aos trabalhadores e trabalhadoras, tanto questões em matéria de direito quanto de saúde ocupacional do trabalhador. Como deve ser o seu comportamento e diante de determinadas situações que aconteçam no caminho, seja uma queda, seja uma doença ocupacional, e o que as empresas devem fazer ou deveriam fazer. Então nós vamos apresentar alguns casos, vamos apontar também os descasos e vamos cobrar a solução. Então fica ligado, porque quando é que ele vai ao ar, doutor? Sábado ao meio-dia, horário de Brasília. Sábado, meio-dia, horário de Brasília, Caso Descasos. Doutor, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai para um breve intervalinho muito rápido, tico-tico assim, e volta num segundo. Obrigado.